Oi, gente, tudo bom? Hoje iniciando mais uma aula da disciplina de epidemiologia. Hoje estamos na nossa quinta aula. A gente está mais próximo do final do que do comecinho, né, do nosso módulo. Então, a gente já está num ponto, né, avançado da disciplina, onde você já compreende muitos conceitos bacanas para dar subsídio suficiente para compreender a aula de hoje, que também traz uma configuração completamente diferente, né? Aqui no meu fundo vocês estão vendo uma unidade básica de saúde, olha só. Uma unidade que é uma coisa que vocês encontram em vários locais, né? Perto da sua casa, né? Em todos os locais da sua cidade. Isso configura o tema da aula de hoje, que são os níveis de complexidade de saúde, né? Quando a gente fala de unidade básica, que é uma estrutura, né, uma instituição dentro da saúde, que eu já falei bastante para vocês, a gente está falando da atenção mais básica que a gente pode ter na saúde, né? E por isso o nome, unidade básica de saúde. A gente tem outros níveis de complexidade também, só que dentro da epidemiologia a gente não enfatiza muito eles. Eu vou explicar um pouco melhor essa estrutura, né? O que funciona e por que a gente não enfatiza tanto os outros níveis de atenção quando a gente trata de saúde coletiva, quando a gente trata do nosso cliente, né? Lembrando que quando a gente fala cliente, né, a gente tem duas denominações quando a gente vai falar da pessoa que a gente cuida. Ou nós falamos de cliente ou nós falamos de paciente. Quando a gente trata de paciente, a gente já configura esse paciente, essa pessoa, uma pessoa doente, uma pessoa que já tem essa condição estabelecida, né, no seu organismo. Porém, quando a gente trata de cliente, a gente fala justamente o contrário. A gente está tratando de uma pessoa que ela não tem a condição de doença, né, e que a gente está querendo propiciar mais condições de saúde para ela. E dentro de tudo que a gente falou aqui, quando eu falei muito sobre determinantes de saúde, o que adoece uma pessoa, o que dá mais saúde, o que gera mais saúde para ela, a gente tem que lembrar que, nesse caso especificamente, a gente trata de paciente, a gente trata de cliente, a gente trata da pessoa que ela tem condição de saúde e que a gente quer propiciar essas condições no ambiente que ela vive, né? Que são os fatores que determinam essa doença dela. Então, hoje a aula de hoje ela fala sobre isso, né? Essa quinta aula ela fala sobre esses níveis de complexidade de saúde, que é o tema aqui que inicia a nossa aula, tá? Complexidade e níveis de atenção à saúde. Então, vejam aí no material de vocês que a aula está começando agora, né? Bom, quando a gente fala sobre algo complexo, né, a gente está falando de algo que vai dificultando, né? Existem níveis de dificuldade até um ponto que a complexidade ela fica tão grande, né, que a gente trata de algo bem difícil, né? E dentro da saúde, quando a gente pensa em níveis de complexidade, a gente vai pensar em 3 níveis, tá? Níveis de complexidade dentro da saúde, nós vamos encontrar 3 níveis. São eles nível primário, nível secundário e nível terciário. Na saúde pública, na epidemiologia, a gente enfoca o nível primário, tá? Dentro da configuração de saúde que nós temos no Brasil, através do Sistema Único de Saúde, a gente trabalha pensando sempre na promoção e proteção da saúde, como a gente já viu aqui, né, em leis, como a gente já viu o que fala a Lei 8080, e a 8142, sobretudo a 8080, que é a nossa lei principal, né, que a gente tem, muitas vezes é denominado como lei principal, né, não sei se a gente poderia falar assim, porque a 8142, ela complementa tudo que a 8080 ela nos traz. Bom, mas dentro do que a lei ela nos traz, a gente vai priorizar a proteção e a prevenção de doenças para essas pessoas que estão, sobretudo na comunidade, né? A gente pensa sempre trabalhando no coletivo, né? É por isso que muitas vezes vocês encontram o nome saúde pública, saúde coletiva. E na epidemiologia a gente trata justamente disso, né? A gente trata sempre de grupos humanos e nunca a nível individual, de pessoas sozinhas, isoladas. Lembra, no comecinho das nossas aulas, a gente foi vendo sobre isso. Eu acredito que na primeira, segunda aula, eu já devo ter comentado sobre isso com vocês. E é justamente sobre isso que a gente vê quando pensamos em saúde pública, saúde coletiva e epidemiologia. Os níveis de complexidade, eles vão aumentando. Isso quer dizer que no nível primário nós temos o mais básico possível, por isso que a gente chama de unidade básica de saúde, né, esses postinhos que a gente vê perto da casa da gente. Significa que o nível de complexidade de material, né, de procedimentos que são realizados ali, eles são básicos.
né? E essa configuração, mas professora, peraí, deixa eu compreender melhor. Significa que no posto de saúde perto da minha casa, ele não tem material, porque não deve ter mesmo, porque o prefeito, o governador não está investindo o suficiente para esse posto de saúde ele ter material para poder fazer o cuidado, né, da gente? Não quer dizer isso. O correto, de fato, é que nós tenhamos essa unidade básica de saúde com essa complexidade de fato baixa, né? Significa que ali a gente só vai propiciar situações de melhoria de vida da população para que, quando for necessário, esses pacientes eles subam de complexidade. Ué, como assim? Vou contar uma historinha para vocês para a gente poder compreender melhor. Digamos que eu tenho um paciente, um paciente, né? Porque seria uma pessoa que já tem uma condição de doença estabelecida. Vamos pensar no paciente que ele tem hipertensão. Ele é um senhorzinho que tem lá seus 70 e poucos anos e ele já é um senhor de idade. E ele tem essa condição, é acompanhado através da unidade básica de saúde mais próxima da casa dele, mas o fato dele tomar a sua medicação todos os dias, o fato dele ser acompanhado, né, pela equipe de saúde na unidade básica, não quer dizer que esse senhor nunca vai ter, né, vai vir a ter alguma doença, uma piora da situação de doença dele posteriormente. E digamos que esse senhor, ele realmente piora da situação dele e ele termina tendo um AVC, por exemplo, né? Decorrente de toda a situação de saúde, claro que não vai ser especificamente por conta da hipertensão dele, mas gerada como um todo, né? Porque as condições que ele vive não ajudam para que ele venha a não ter alguma doença direcionada por conta da hipertensão dele. Bom, e aí ele piora na situação de saúde dele. O que acontece? Esse senhor é encaminhado, e aí quando a gente fala de encaminhamento, nós estamos falando na saúde de referência, nós fazemos um referenciamento, uma referência desse senhor para um nível de complexidade maior. Porque significa que na unidade básica de saúde eu não tenho instrumentação suficiente, eu não tenho uma situação de complexidade mesmo, de material humano e físico, né, para poder fazer o cuidado desse paciente. Por exemplo, eu não vou ter na unidade básica de saúde um eletrocardiograma, por exemplo, né, para poder utilizar com esse senhor. É uma situação propícia realmente da unidade básica. Ela tá ali para fazer o quê? Com que esse senhor de 76 anos, ele mude os hábitos de vida dele decorrentes da situação de doença que ele tem, né? Então a gente vai tentar fazer com que os determinantes de saúde, né, quer dizer, o acesso dele à saúde, né, o conhecimento que ele tem sobre a própria doença, a educação em saúde que ele recebe dos profissionais, a medicação que ele precisa tomar, sejam feitos a nível ali da comunidade que ele vive. As orientações da família dele, por exemplo, né, porque a gente sabe que a família, ela consegue alavancar o que a gente está falando, ou seja, ela consegue dar ênfase ao que a gente fala, né, dentro de casa, quando a gente diz, poxa, fulaninho, poxa, seu João, o senhor tem 76 anos, tem hipertensão, não pode estar comendo, tendo uma alimentação hipersódica, né, com muito sódio, muito sal, não pode estar comendo uma alimentação dessa. E a gente fala o que para a família dele? A gente tenta envolver a família nesse processo de cuidado, né, para que a família também participe dessa melhora desse paciente, né, coisas que acontecem, na verdade, o contrário, né, quando a gente está trabalhando em saúde. Muitas vezes a família, ela diz, que nada, isso é besteira, isso é conversa fiada, né, e aí a gente termina tendo uma perda, né, desse paciente, no sentido dele ter uma adesão ao que a gente orienta dentro da unidade básica. Então, nesse momento que a gente está trabalhando em unidade básica de saúde, né, verificando os indicadores epidemiológicos, né, as prevalências das doenças, as incidências das doenças, o quanto a gente tem de adoecimento da população naquela região que a gente trabalha, isso mostra o quanto que é importante que na unidade básica de saúde, ali na comunidade, onde eu estou inserida na comunidade trabalhando, eu consiga fazer uma atenção, um cuidado em saúde suficiente para que as doenças que a minha população vão ter, elas não progridam, elas não aumentem. Toda doença, ela aumenta, né, em relação à piora. E a gente vai ver isso na aula de hoje, né, que é a história natural da doença. O que vai acontecendo com a doença
o passo a passo que acontece com a doença, para que a gente tenha uma noção do quanto ela pode progredir. Inclusive, o quão rápido ela pode progredir para um desfecho ruim, que seria a morte, né? Então, gente, hoje é isso. A gente vai ter que compreender o que acontece nesse sistema de saúde, sabendo que a maior ênfase que a gente vai ter, né, é na atenção primária. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas eu quero que vocês entendam que essa conceituação de complexidade, ela serve para isso. Algo complexo é algo que a gente que a gente tem uma grande quantidade de componentes e de interação entre eles. Tem muita coisa interagindo junta, né? Nesse caso, quando a gente pensa em pessoas que estão na comunidade, a gente pensa no meio ambiente, na educação das pessoas, a gente pensa nas pessoas que interagem com essa pessoa que está doente. São muitos níveis de interação e que fazem com que a complexidade do cuidado ela vá aumentando, né? Inclusive a complexidade da própria doença, né? Ela vai aumentando ao ponto de a gente não poder mais fazer o atendimento somente na unidade básica de saúde. A gente precisar ir para um nível mais complexo de saúde. Deixa eu mostrar uma figura bem bacana aqui para vocês. Também, né, que é essa unidade básica aqui, né, olha só, né, muitas vezes algumas pessoas dizem, não lembro de ter visto uma unidade básica de saúde e tal. Olha só, essa unidade básica, né, mostrando o posto de saúde da família, né, assim que a gente refere quanto ao postinho, o famoso postinho que muitas pessoas falam, são essas unidades básicas de saúde. Para a gente compreender melhor como é que funciona essa unidade básica, eu tenho que dizer a vocês que a unidade básica é somente o espaço físico, tá? Esse espaço aqui que vocês estão vendo, né, que tem, né, praticamente em cada bairro, a gente vai ter pelo menos, vai depender da situação que essas pessoas vivem, mas pelo menos uma a gente vai sempre ter, né, em cada local que a gente encontre na cidade. A estrutura física que a gente encontra é de unidade básica de saúde. Mas dentro da unidade básica de saúde, a gente pode ter uma estratégia de saúde da família. O que antigamente a gente conhecia muito como PSF. E ficou tão famoso esse nome PSF que até hoje, mesmo mudando a nomenclatura, sendo ESF, em vez de PSF é ESF, né? A gente tendo essa mudança, mesmo assim as pessoas continuam, muita gente falando PSF, né? Mas é isso, algumas unidades, que é o espaço físico, podem ou não ter a estratégia de saúde da família aderida. Eu vou falar mais adiante o que acontece, o que a gente tem, qual é a configuração que se estabelece, quais são as pessoas e quais são os cuidados específicos que a gente faz, que é diferente quando tem a unidade básica da família, a estratégia de saúde da família ou não, tá? Mas o postinho de saúde é isso, tá? Sempre que eu estiver falando sobre o posto, sempre que eu estiver falando sobre a unidade básica, eu tô falando desse local aqui que vocês com certeza veem bastante por aí, né? Perto de casa, perto do trabalho, perto de onde vocês estudam. Então, voltando aqui para a aula, né, a gente está falando sobre complexidade, e para isso eu preciso entender como é que funciona a história da doença, né? Eu expliquei muito bem, né, esse quadro aqui para vocês na semana passada, na nossa última aula, né? E aí, se vocês perceberem, dentro desse quadro, né, eu mostrei eles, ampliei eles, mostrei eles para vocês em cada uma dessas partes, discuti, né, falei quais eram os cuidados que a gente tinha em cada uma dessas partes que a gente tem, da atenção primária, secundária e terciária, né, fase de recuperação, de latência, de convalescência, falei sobre todos eles, mas se vocês verem, né, ou estiverem olhando aí com cuidado, com atenção esse quadro, vocês vão perceber que tem algumas informações diferentes das que foram dadas semana passada, né? Vocês estão percebendo que aqui a gente tem atenção primordial, a gente tem um quadrinho aqui, e a gente tem mais uns quadrinhos aqui, ó, atenção quaternária e atenção quinquenária. Olha só, informações diferentes, né? Hoje a gente vai poder ver isso dentro dos níveis de complexidade, né? E a gente vai dar ênfase à atenção primária em saúde, que é onde tem o postinho, e a gente vai poder ver o que é que a gente pode trabalhar dentro desse postinho, o que a gente pode trabalhar dentro da unidade básica em relação a essas atenções específicas. Todas essas 5 atenções, esses 5 tipos de atenções, como que eu posso trabalhar com a minha clientela, com as pessoas que eu atendo dentro dessa comunidade, tá bom? Então, esses são os tipos, os níveis de atenção que nós temos, né? A gente tá vendo aí na imagem que eles estão trabalhando como se fosse um maquinário, né? Como
fossem peças de uma máquina, que eles estão trabalhando juntos, porque eles se articulam de forma concomitante, ou seja, eles se articulam de forma junta, né? Ao mesmo tempo que um está rodando, o outro também está, né? Quando a gente tem a tensão primordial aqui rodando, a gente também tem a tensão quinquenária ali rodando junto, tá? A gente não trabalha um por vez, nós estamos trabalhando o tempo inteiro, todos eles, numa interação, né, simultânea, para que a gente possa fazer o cuidado, a saúde dessa população. Bom, e eu tinha falado para vocês que a gente tem esses níveis de cuidado. E vocês podem perceber aqui nessa imagem, que essa imagem é amplamente divulgada, né? Vocês podem ver elas de várias formas, né? Elas trabalhadas de várias maneiras, mas vocês vão encontrar muito o Ministério da Saúde falando, né? Priorizando e falando sobre essa pirâmidezinha, né? Que se vocês estão vendo, tem uma pirâmide bem atrás, né? No fundo dessa imagem, a gente percebe que tem uma pirâmide que tem uma base, né? Como é a pirâmide, uma base maior, e lá em cima a ponta. Onde é que a gente encontra a saúde da família? Que é onde tem a unidade básica de saúde da família. Aqui, olha só, saúde da família se encontra na base dessa pirâmide. Quando a gente sobe o nível de complexidade, lembrando, a complexidade ela vai sempre aumentar, tá? Complexidade aumenta, tá? Não esqueçam disso, porque quando a gente pensa na base da pirâmide, que é a atenção primária, a gente vai encontrar aqui, ó, a saúde da família. Quando subimos um pouco mais, subimos um degrau dessa pirâmide de complexidade, a gente chega até o nível secundário. Quem é que a gente tem no nível secundário? Além da UPA, por exemplo, né, que é uma configuração mais nova que a gente tem em relação às instituições de saúde, né, porque a gente pensava antes que existia, a gente tinha, né, a unidade básica de saúde, a gente tinha os hospitais, que fica lá em cima, que eu vou falar mais daqui a pouco para vocês, e a gente tinha aí nesse meio termo, né, no nível secundário, nós tínhamos muitos pronto-socorros, famosos mini pronto-socorros, né, mas atualmente a gente está tendo uma mudança nesse cenário. Claro que toda mudança ela acontece de forma lenta, né, ela acontece de uma forma mais vagarosa, e a gente está acabando com esses, se desfazendo desses postos de saúde, postos de saúde não, gente, a gente tá se desfazendo desses mini pronto-socorros, né, desses pronto-socorros, para ter a UPA 24 horas, que também vocês encontram bastante, com certeza vocês encontram aí na cidade de vocês. Além das UPAs, a gente tem também os níveis de especialidades em saúde, né, e eu vou explicar um pouco mais sobre essas especialidades, porque antes de falar sobre elas, eu preciso explicar a vocês quem é que a gente encontra na unidade básica de saúde, que é aqui na atenção primária. Entendendo quem é que eu encontro na unidade básica de saúde, como uma equipe básica, eu posso entender quem é que eu vou encontrar no nível secundário, tá? E por que é tão importante estar enfatizando esse nível primário aqui? Então, eu tenho especialidades, né? Eu tenho os especialistas, né? Os médicos especialistas aqui na atenção secundária, e tenho também as UPAs 24 horas, que também estão aqui nessa fase secundária. Quando nós subimos mais um degrau e vamos para o nível terciário, a atenção terciária em saúde, a gente encontra os hospitais, né? Como tem aí na foto, a gente encontra os hospitais, que são o mais alto nível de complexidade que eu vou ter. Por exemplo, se eu tenho que fazer um transplante, né, que é o procedimento dentro da saúde, que é um procedimento de maior complexidade que a gente tem, ou seja, de maior dificuldade que a gente tem, né, o mais top que a gente pode encontrar. Eu não faço um procedimento de transplante numa unidade básica de saúde, no nível primário. Onde é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou fazer esse tipo de procedimento? Aqui, no nível mais complexo, que é no hospital. Então, sempre que eu pensar em nível de complexidade, eu tenho que pensar que ele cresce, ele é sempre nível crescente, e sempre que ele cresce, eu estou dizendo que eu estou fazendo referenciamento, ou seja, acompanho o paciente no nível na atenção primária à saúde, na unidade básica, e eu, quando há necessidade, eu subo de atenção para poder dar ênfase àquilo que a gente aprende na Lei 8080, quando fala sobre a gente ter a integralidade do cuidado do paciente. Lembra dos princípios do SUS, né? Os princípios doutrinários do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. Então, para a gente obedecer a esse princípio de integralidade, eu tenho que crescer esse nível de atendimento à saúde fazendo a referenciação. Lembra da historinha que eu contei do seu João? O seu João tem 76 anos, tem hipertensão, e aí ele passou muito mal e teve que ter um nível de complexidade, um nível de atendimento muito maior. Para isso, a pessoa que estava atendendo o seu João aqui na unidade básica, no posto próximo da casa dele,
o que fez? Um referenciamento do seu João para um nível ou secundário ou terciário de saúde. Porque lembrando que no secundário a gente vai ter a unidade básica de as unidades de pronto atendimento de 24 horas, né? Que podem fazer uma triagem, se há necessidade, no caso do seu João, de ser encaminhado, de ser referenciado para o nível terciário ou não. De ali ele ter os cuidados rápidos, né, que ele precisa, né, até 24 horas e poder voltar para o nível de atendimento primário para ser acompanhado ali, certo? Eu vou falar mais uma informação que não está aqui no slide, mas que eu acho bem importante de ser comentado, que é aqui na atenção primária de saúde, nível de estratégia de saúde da família, sobretudo, porque é quando a gente tem o maior acompanhamento da população que a gente tem ali naquela região, a gente pode fazer a resolução de 80% dos problemas de saúde. E quando eu estou falando de resolução de 80%, eu estou falando de qualquer tipo de problema de saúde, tá? Que vocês imaginarem. A gente pode resolver ainda nessa atenção primária. Quando não conseguimos fazer a atenção total a esses pacientes aqui, quando esse paciente sai desses 80%, né? E eles têm algum tipo de problema maior que não dá para ser resolvido ali, a gente consegue fazer mais 15% das resoluções do problema, tendo o atendimento desses pacientes a nível secundário, ou seja, com especialistas, com a UPA, com exames complementares, né? Como tomografia computadorizada, ressonância magnética, tomografia. Então, a gente pode fazer todos esses atendimentos, a maioria do atendimento de saúde e resolver os problemas de saúde da população ainda em nível primário e secundário. Em último caso, que seria em 5% dos problemas, é que nós resolveríamos somente a nível terciário, que seria a nível de hospital. Então, essa informação é importante para a gente imaginar o quanto que a gente pode fazer pela população ainda nesse nível aqui, nesse nível mais baixo de complexidade. Mesmo muitas pessoas acreditando que por ter uma baixa ser uma baixa complexidade, ser um local que ele tem a gente pode fazer poucos recursos em relação a cuidados de materiais realmente de saúde, né? Eu digo, de ter um eletrocardiograma, como eu expliquei aqui, mas isso funciona dessa forma mesmo para a gente imaginar que o cuidado ele é muito maior do que somente esses materiais que a gente tem físicos dentro da instituição de saúde. Ele vai muito mais que isso, vai muito mais para eu compreender o nível, né, que essas pessoas elas vivem de educação em saúde, né, de autocuidado dentro da sua comunidade e o quanto que a própria comunidade ela adoece, né? Porque existe uma questão da cultura que as pessoas vivem naquele local, né? A cultura que essas pessoas vivem determinam os indicadores epidemiológicos que nós encontramos, sobretudo os de morbidade, que são de incidência e de prevalência de doenças. Incidência de doenças, que são as novas doenças que estão chegando na população, aquelas que incidem, aquelas que começam, né, os novos casos, e a gente tem as prevalências, que são aquelas doenças que elas continuam na população, que elas vão se mantendo na população. Principalmente quando a gente pensa nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Quando a gente pensa em hipertensão, diabetes, obesidade, então todas essas doenças, elas podem ser evitadas, elas podem ser trabalhadas aqui em nível primário, tá? E aí, como eu falei a vocês, na configuração da Unidade Básica de Saúde, a gente pode ter esse programa aqui, Estratégia de Saúde da Família, que tá aqui embaixo, né? Que ele teve uma criação desde 2006, tá? O Programa Saúde da Família, que é muito conhecido, que as pessoas falam muito até hoje de PSF, ele foi iniciado aqui no Brasil em 1994. A gente teve o início do SUS, né, em 1988 com a criação da lei, com todos os ajustes que eram necessários, mas a lei de fato ela só foi promulgada, ela começou a entrar em vigência em 1990. E aí em 94, 4 anos depois, a gente teve início aí do Programa de Saúde da Família, o PSF. Em 2006, esse nome, essa nomenclatura do que significava Programa de Saúde da Família alterou para Estratégia de Saúde da Família. Qual a diferenciação desses dois nomes? Programa é algo que tem que finda, é algo que acaba, né? Algo que você começa e algo que vai ter fim em um determinado momento. E o Ministério da Saúde ele entendia que esse programa ele não era um programa de fato, né? Para o que a gente propunha fazer nele. Ele era uma estratégia, ele era uma forma, uma estratégia da gente conseguir fazer com que a população ela tivesse mais saúde dentro da atenção primária, dentro de casa, né, dentro da comunidade que ela vivia, para que a gente tivesse uma diminuição dos indicadores epidemiológicos. E aí entra especificamente o que a gente trabalha mesmo, né, que são os indicadores.
como trabalhar os indicadores, botando na prática o que a gente aprendeu até então, como é que eu modifico isso dentro desse cenário aqui, dessa cultura que existe dentro das comunidades, dentro do coletivo, onde as pessoas elas moram, dentro da casa delas, como é que eu posso fazer essa alteração? E aí o Ministério da Saúde fez essa mudança de nomenclatura de problema de saúde da família para estratégia de saúde da família. Tem alteração, professora? Tem alguma... o que altera em relação a isso? Só o nome? Só o nome, porque de fato o que a gente quer fazer na estratégia de saúde da família é a mesma coisa que era com o PSF, tá? Antes de chegar no NASF, eu também quero explicar que a estratégia de saúde da família, ela trabalha com diversos focos, né? A gente vai ter focos para ser trabalhados, mas ela não é algo fixo. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você mora numa cidade aí, e aí você tem um posto de saúde que você é atendido perto da sua casa, né? Você é atendida dentro perto da sua casa. E aí lá, você vai encontrar, né, quando você for lá, for conhecer esse posto, você vai verificar que em cada dia da semana, né, vai ter alguns procedimentos específicos, alguns direcionamentos para algumas populações de risco específicas. A gente já viu que é população de risco, né, aquela população que está submetida a determinantes de saúde de maior adoecimento. Bom, e aí quando você chega lá no seu posto de saúde, você vai ver que dia de segunda-feira tem um dia da vacinação, dia de terça-feira vai ter o dia da visita domiciliar, onde todos os profissionais vão até a casa das pessoas, dia de quinta à tarde vai ter o dia do hiperdia, vai ser o dia do hiperdia, dia de quinta, né, que vai ser atendimento de hipertensão, diabetes, vai ter outro dia que é de tuberculose e hanseníase. Vão ter os diversos tipos de atendimento que a gente pode fazer, a gente vai ter distribuído durante a semana. E aí os profissionais de saúde, eles vão trabalhando especificamente com essas pessoas que têm essa determinada doença ou essa determinada condição de saúde para a gente fazer orientação a essas pessoas. E para fazer esse esquema, essa rotina que não é fixa, ou seja, não é porque no seu posto é assim, que no posto de um amigo seu que mora em outro bairro vai ser da mesma forma, né? Cada um vai ter uma rotina diferente, porque a adequação a essa rotina vai depender do que a gente trabalha nessa disciplina, dos indicadores epidemiológicos, né? A gente vai trabalhar com o que a gente encontra na epidemiologia daquele local, a realidade epidemiológica que as pessoas vivem naquele local, para poder adequar cada dia da semana com atendimentos prioritários para as pessoas que têm determinada doença ou não, tá? Então, isso é uma característica da estratégia de saúde da família e, como eu falei, nem toda unidade básica ela vai ter estratégia de saúde da família. Algumas unidades básicas não aderem à estratégia, e aí esse atendimento ele é chamado de livre demanda, ou seja, as pessoas vão ser atendidas lá, podem ir lá no posto, podem receber atendimentos, mas elas não são acompanhadas. E aí existe uma diferenciação para a estratégia de saúde da família, porque na estratégia a gente tem um agente comunitário de saúde, que é uma pessoa que vai estar todos os dias passando pela rua que você mora ali, para perguntar se você está bem, como é que você está, como é que está a sua saúde, se você precisa de algum atendimento, se vai fazer alguma marcação de atendimento, ele é quem vai fazer, ela quem vai fazer. Então, é o elo que tem entre a casa das pessoas e a unidade básica de saúde vai ser esse agente comunitário. Coisa que somente quando a gente tem a unidade básica eu não vou ter. O agente comunitário ele também é uma importante ferramenta para a gente poder saber esses indicadores epidemiológicos. Muitas vezes esses agentes comunitários é quem consegue visualizar qual é realmente o problema que as populações estão vivendo, qual o adoecimento que vai surgindo ali, as incidências de doença, para poder sinalizar aos outros profissionais que estão dentro da unidade básica de saúde. Os profissionais que estão dentro da unidade, muitas vezes eles não estão dentro da comunidade, eu digo, quando estão dentro da unidade básica, eles estão ali, né, participando com a comunidade, quando as pessoas vão até o posto, mas muitas vezes eles não estão todos os dias andando, né, pelas ruas das pessoas para verem as condições de saúde. Já é diferente do agente comunitário. O agente comunitário ele é mais encontrado na rua, né, nas ruas que tem ali próximas à unidade básica do que dentro da unidade. Então isso configura, né, um importante instrumento. O agente comunitário é um importante instrumento de detecção dos indicadores epidemiológicos que a gente encontra nas cidades, tá bom? Aliás, nas cidades e nos bairros também, né? E nos municípios e nos bairros, porque a gente tem, às vezes em uma própria cidade, principalmente quando são cidades muito grandes, né? A gente encontra diferentes situações aí desses fatores determinantes de saúde, né?
E aí a gente tem também, gente, só uma coisa, dentro da estratégia de saúde da família, quem é a equipe básica que eu vou encontrar, né? Eu tenho enfermeiro, o médico, odontólogo, agente comunitários de saúde, porque são vários agentes que a gente vai ter, e também, são 6 agentes comunitários que a gente vai ter, tenho também o técnico de enfermagem e o técnico de saúde bucal, que também vai estar auxiliando ali ao odontólogo nos procedimentos que são necessários. Essa é a equipe básica. Só que quando a gente vai ver a equipe do NASF, é uma equipe de núcleo de apoio de saúde da família. Esse núcleo de apoio de saúde da família, como já diz o nome dele, é um apoio que se é dado para a estratégia de saúde da família, para ela funcionar melhor. Então, além daqueles profissionais que a gente tem na atenção básica, que são da estratégia de saúde da família, a gente também vai ter dentro do NASF outras modalidades de profissionais, né? São 19 profissionais que a gente vai ter e que, claro, aqui eu não vou dizer um a um, citar um a um, até porque não lembro de cabeça todos, né? Mas alguns eu lembro, mas não vou ficar citando eles, mas para quem tiver interesse, dá uma procurada mais para poder saber, né, quais são esses profissionais e para poder verificar como é que você acha que se encaixa esses profissionais, né, o trabalho desses profissionais ajudando na estratégia de saúde da família. Então, lembra, estratégia de saúde da família pode ou não estar na unidade básica de saúde. Quando ela tá, a gente pode ter o núcleo de apoio de saúde da família, o NASF, que vai estar auxiliando, né, complementando os cuidados que a gente estabelece dentro da unidade básica de saúde, tá bom? Esse programa ele foi criado em 2008, então ele é razoavelmente novinho ainda, né? Ainda é uma criança começando. Tem muitas melhorias que ainda poderiam ser feitas em relação à adesão, né, desses programas às unidades básicas, mas foi um importante passo em relação a gente ter o trabalho de todos os profissionais de saúde interagindo ao mesmo tempo, tá? E aí essa estratégia de saúde da família, ela se fortalece de fato como uma porta de entrada para o SUS, né? Muitas vezes vocês vão encontrar essa denominação, né? Porta de entrada do SUS, porque é por onde a gente espera que o paciente ele entre, pela unidade básica. A gente não espera que o paciente, explicando um pouco mais o que quer dizer essa porta de entrada, a gente não espera que o paciente ele entre na unidade básica de saúde através da atenção terciária, por exemplo, através de um hospital. A gente espera que esse paciente ele esteja sendo acompanhado, né? Os determinantes, os fatores que determinam a saúde dele, os condicionantes, né? Que a gente tenha um acompanhamento sobre a doença que ele vive. E, porventura, quando realmente ele necessitar de uma complexidade maior de atendimento, ele entra através de uma referência da atenção básica, tá? Isso é uma importante informação para a gente saber que a Unidade Básica de Saúde trabalha com epidemiologia, através de indicadores epidemiológicos, tá? Aqui está aquela informação que eu falei para vocês sobre os 80% de problemas de saúde, de doenças, né, que nós poderíamos tratar a nível ainda de estratégia de saúde da família, né, dentro da unidade básica de saúde, se nós tivéssemos uma cobertura completa, né, mas nós não temos, que significa que se eu tenho um estado, né, com 1 milhão de pessoas, por exemplo, o estado é muito pequeno para isso, né, essa quantidade de 1 milhão, mas um município que tenha 1 milhão de pessoas, e eu somente tenho 500 mil pessoas que são atendidas pela estratégia de saúde da família, quer dizer que eu tenho 50% de cobertura, né? E isso acontece com muitos estados e municípios brasileiros, né? E olha que esse valor que eu falei, 50%, ainda é alto, né? Tem muitos municípios e muitos estados que eles fazem uma cobertura muito menor que 50%, 20%, 30%, e isso faz com que a gente acredite que as pessoas que estão doentes por aí, elas não estão recebendo o devido atendimento de saúde necessário. A gente desconhece esses fatores aqui, determinantes e condicionantes de saúde da população, porque a gente não tem uma cobertura. Então, não tem como a gente pensar em epidemiologia sem entender esses níveis de complexidade, sem a gente compreender como é que funciona esses níveis de complexidade e saber que a estratégia de saúde da família, a unidade básica, ela é o que a gente junta com a epidemiologia para poder conseguir trabalhar de forma completa para restabelecer a saúde das pessoas, tá? Então, esse processo de saúde e doença que acontece na população, ele acontece ali na comunidade que a unidade básica tá. E é nesse processo de saúde e doença que a gente tem o estabelecimento desses fatores que levam a esse adoecimento, né? E aí, a gente acredita
acredita que teremos, né, sempre os fatores multicausais. Nem sempre foi assim, né? Em outras décadas, né, em décadas passadas há bastante tempo, né, só se acreditava que existia uma razão para adoecimento, né? Você só iria adoecer de uma chikungunya, por exemplo, se houvesse o mosquito o Aedes aegypti. De fato, a gente precisa do Aedes aegypti nesse caso para poder adoecer da chikungunya, não tem outra forma. Até então não foi descoberta nenhuma outra forma de adoecimento para chikungunya. Mas, para a gente ter o mosquito, o Aedes aegypti, a gente precisa ter condições que favoreçam ao aparecimento desse mosquito, não é isso? A gente precisa ter um local que não tenha saneamento básico, um local que as pessoas elas não entendam o que é que eu posso fazer que leve esse mosquito a estar ali, a fazer a desova ali, como ter pneu, baldes com água, ter locais com água, com poça de água, que o mosquito vai fazer a sua desova. Então, esses fatores, né, fora do que é o específico que adoece a pessoa, esses fatores que são da complexidade da doença, eles são o quê? São chamados de fatores determinantes de saúde, são que determinam a doença de fato. Somente ter o mosquito que gere a doença não é o único causador. Então, por isso, nós não temos uma única causalidade, uma única causa de doença, né, que seria o mosquito. Nós temos multicausas, nós temos fatores multicausais que leva ao adoecimento da população, tá? E esse modelo, que a gente acredita nesse modelo de multicausalidade, de várias perspectivas de doença, tá aqui nessa imagem que eu vou ampliar um pouquinho pra gente poder ver. Olha só. Nessa imagem que a gente pode ver aí que é um modelo que foi construído na década de 90, no início da década de 90, por Tarlov, né, um pensador, né, um estudioso em relação a essas causas sociais que determinavam as doenças e que acreditava que a gente tinha essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais que levam ao adoecimento. E para isso a gente vai ter, vocês podem ver um círculo, e como é um círculo, a gente sabe que é algo que está circulando e que nunca acaba, né? E como nunca acaba, a gente tem que pensar que o cuidado também nunca acaba. A doença, o processo da doença, ela pode acontecer agora e a pessoa, dentro da história natural da doença, ela melhorar, né? Ela ficar curada daquela doença. Mas ela se exposta novamente aos fatores que determinam, né, esse adoecimento, ela volta a adoecer, né? E a gente não tem intuito aqui de tratar uma pessoa, né, de tratar um paciente nosso e submetê-los às mesmas condições que fizeram adoecer, né? Seria o mesmo que a gente jogar todo o trabalho realizado com aquele paciente fora. Mas a gente tem que fazer educação em saúde para entender que a gente vai ter fatores que condicionam a doença, que a gente não tem como fazer uma alteração direta, né, nesse fator de adoecimento, que seriam, que está aí no meio que a gente pode ver na bolinha. Idade, sexo e fatores hereditários são situações que nós não podemos modificar, que as pessoas vão adoecer por alguns fatores relacionados a isso, né? Eu não tenho como modificar ainda, né? A gente ainda não chegou a esse ponto dos estudos, né, relacionados à saúde para descobrir, por exemplo, o que gera, né, como é que a gente impede que uma criança, por exemplo, nasça com alguma doença cromossômica, quando a gente pensa numa doença, síndrome de Down, por exemplo, que a gente vê bastante, né, que é um fator hereditário. A gente ainda não sabe como fazer, né, dentro da perspectiva de saúde, como a gente pode bloquear essa doença, né? Então, dentro dessa perspectiva, a pessoa está condicionada geneticamente a ter essa doença. Mas eu vou ter outros fatores que estão rodeados dessa pessoa que podem gerar doença, como o estilo de vida, né, dos indivíduos, a rede social e comunitária, ou seja, as pessoas com que eu convivo, né, que levam ao meu adoecimento também. Por exemplo, uma criança ela pode adoecer porque a mãe dela desconhece o que faz bem ou mal para ela. E ela vai alimentar essa criança, por exemplo, com uma alimentação hipersódica, com uma alimentação extremamente gordurosa. E essa criança ela vai crescer achando que isso é o ideal para ela, é o normal para ela. Essa criança, ela, ainda na adolescência, ela vai desenvolver doenças que ela poderia nunca ter desenvolvido, né, se a mãe tivesse feito algum outro tipo de alimentação para ela. Então, a gente tem um padrão que acontece dentro de uma rede social e comunitária, principalmente a rede de casa, as pessoas com quem você convive em casa, que geram adoecimento. E é justamente aqui, né, nessa rede social e comunitária que a gente pensa quando nós estamos inseridos com as unidades básicas de saúde e quando nós percebemos os indicadores, o que é que indica? Indicadores porque indicam. Quem é que indica a situação de saúde dessa população aí, tá?
E aí a gente tem outros, dentro desses quadrinhos que estão rodeando aí, né, essas redes sociais comunitárias, a gente vai perceber diversas outras causas que levam a esse adoecimento. Vocês podem ver isso com mais calma depois, mas tem condição de vida e de trabalho, desemprego, fatores que levam a qualquer pessoa a adoecer. Bom, então voltando aqui para a aula. Então, voltando aqui para a aula, nós vemos, né, esse modelo aí que foi criado por Pavlov, né, na década de 90 e que foi aperfeiçoado em 2013, né, com algumas perspectivas multicausais que ainda não tinham sido nossa, foi um trava-língua agora, completados, né, dentro desse quadro, desse círculo que a gente está olhando. E aqui tem uma rede de atenção, deixa eu abrir aqui, porque esse aqui é imprescindível da gente olhar. Olha só, dentro dessa imagem, com essa imagem aqui, a gente pode ver. Olha só, com essa imagem aqui, a gente pode ver um local que seria um bairro, né, onde as pessoas elas estão inseridas. A gente pode verificar aqui, olha só, a unidade básica de saúde. Olha aqui, onde estou colocando aqui a mãozinha, né? A unidade básica de saúde, vocês estão vendo aqui, ó, unidade básica de saúde. Eu encontro uma unidade básica de saúde inserida dentro daquele contexto onde as pessoas elas vivem, né? Fica próximo da minha casa, fica um quarteirão da minha casa, fica 2 quarteirões da minha casa, né? Eu vou encontrar pessoas conhecidas, pessoas da minha área, da minha região, indo para essa unidade básica de saúde e eu também. E vocês podem ver que aqui é onde tem a casa, né, da pessoa, olha só, numa região mais, como se fosse um pouco mais rural, né? Só para ilustrar que, olha a proximidade com que essa pessoa ela pode chegar, ó, pela setinha vermelha, vocês podem verificar como é próximo da unidade básica de saúde. Onde é que é gerado a doença? Onde é que são geradas as doenças que a gente encontra na população? Nessa parte aqui, né? Dentro da comunidade, dentro dessa, onde a gente tem essas casas, onde a gente tem as pessoas circulando. Aqui se gera, né, a saúde ou a doença. E é aqui que a unidade básica de saúde ela tem que estar presente, muito próximo da comunidade. E aí eu vou ter outros fatores, que são as chamadas redes de atenção, né, à saúde, são as RAS, que a gente pode encontrar próximo a essa unidade básica de saúde que vai nos ajudar, nos auxiliar. Antes de falar na RAS, eu quero mostrar para vocês que a gente tem a unidade básica de saúde aqui como atenção primária. Nós temos mais adiante aqui a unidade de pronto atendimento, a UPA, muito próximo também da casa das pessoas. Isso seria o ideal, né? A gente ter uma UPA próximo em cada região próxima. E nós temos um nível terciário, a gente tem aqui em cima da imagem um hospital. Olha só, e o símbolo do SUS aí, ou seja, tudo bem próximo, né? Tudo numa mesma região onde eu posso encontrar. Mas esse seria o modelo ideal, claro, da gente ter, né, de forma bem variada e muito próxima, né, essas complexidades de saúde. Mas o mais importante que nós temos aqui, a maior ênfase que a gente tem que ter é aqui, ó, na unidade básica de saúde. Essa é imprescindível que esteja próximo da casa das pessoas e por isso que a gente vê aqui essa setinha mostrando essa proximidade para chegar na casa das pessoas, tá? E aí a gente vai ter as RAIs, como eu falei para vocês, são as redes de atenção à saúde. Não é tema dessa aula, não faz parte do tema dessa aula, só aproveitando a imagem para comentar que a gente vai ter centros de apoio psicossociais, né? Centros especializados em álcool e drogas, os consultórios de rua, que vão estar todos próximos também dando apoio, né, a atenção básica de saúde, tá? Quem tiver interesse depois pode ler mais um pouquinho para poder compreender como que funciona essas redes, né, dentro de saúde, tá bom? Bom, então, o que eu posso trabalhar dentro da atenção primária em saúde, dentro da unidade básica de saúde, quando eu penso de melhoria, de prevenção e promoção de saúde eu posso estar realizando com a minha população? Primeiro de todos, a prevenção primordial. Essa que muitas vezes não é tão comentada assim em alguns livros. Quando a gente pega livro para ler, a gente encontra mais falando sobre aquelas que eu tinha falado na aula passada. Atenção primária, secundária e terciária, porque de fato elas são trabalhadas há muito mais tempo, né, dentro da literatura científica, mas essa prevenção primordial, ela está antecedendo a atenção primária. Quem está antes da atenção primária é a primordial. E nessa condição,
eu vou trabalhar com pessoas, né? Eu vou gerar situações de educação e saúde para as pessoas, independente dessas pessoas estarem expostas ou não a risco de adoecimento. A qualquer momento a gente pode estar em risco de adoecimento, né? Hoje eu não estou em um risco de adoecimento no local que eu moro, no ambiente que eu trabalho, no local que eu estudo, né? Onde eu ando, as pessoas que eu interajo, mas esse perfil epidemiológico, ele pode mudar, né? Ele pode mudar de um dia para o outro, né? De repente surge um vírus novo, né? Uma bactéria nova entre a população e, principalmente vírus, né? A gente encontra na população e aí o que acontece? Muda totalmente o meu fator de exposição a risco. Então, a gente trabalha dentro da perspectiva da atenção primordial com pessoas que, independente de estarem com fatores de risco ou não para o adoecimento, a gente vai fazer educação em saúde. Então, a gente pode perceber que são estratégias para evitar a exposição de fatores de risco, ou seja, a população não está em risco, mas a gente quer evitar que ela entre em risco antes mesmo dela estar, tá? E aí, essas estratégias elas são realizadas. As estratégias realizadas na prevenção primordial se diferem por trabalhar com pessoas com ausência de doença, ou seja, pessoas que estão saudáveis, né? Mas em risco de adoecer. Então a gente vai verificar, né? E a gente está em risco, todo mundo está em risco de adoecer o tempo inteiro, né? Qualquer momento, como eu falei, né? Eu posso estar aqui com uma saúde boa, estabelecida, mas a qualquer momento pode surgir um vírus novo por aí e eu adoecer, né? Com as pessoas, enquanto eu estou interagindo com as pessoas no dia a dia, eu adoecer. Então, com a atenção primária, a gente tem aí o objetivo de evitar que o uso se instale ou retarde o seu início. Então, nesse caso, a gente tem muitas campanhas, sobretudo, que são utilizadas para fazer a conscientização da população. Sabe quando a gente vê, a gente está fazendo aqui uma ação para conscientizar a população sobre o fumo que leva ao câncer de pulmão, sobre o beber e dirigir que, né, pode acontecer algum acidente. Então, a gente vai ter, sobretudo, essas campanhas aí. Aí tem um modelo, né, um exemplo de uma campanha anti-tabagismo, onde é colocado um pulmão, né, na forma de cigarros. A gente tem cigarros aí formando o que seria esse pulmão. Então, fumar não é hábito, é óbito. Então, são principalmente campanhas de muito impacto, né? E, claro, a gente utiliza recursos e meios, né, visuais para poder impactar essas pessoas. Quando a gente vê nas carteiras de cigarro, por exemplo, né? Nesses casos da carteira de cigarro, a pessoa já está em risco, né? Porque ela já está fumando, né? Só compra um cigarro quem fuma. Então, nesse caso, a gente encontra lá aquelas mensagens como essa que tem aí, né? E aí também é uma forma que a gente pode utilizar para impactar as pessoas que estejam em risco, né? Então a gente tem aí, né, olha só, atendeu o celular e desligou a vida, eles colocam um ponto final na sua dúvida, né? Nesses casos a gente já está falando da atenção primária, ou seja, a pessoa já está no risco de adoecimento, né? No risco de algum problema de saúde que ela possa vir ter, né? Então, diferenciação entre primária e secundária, lembrem sempre, primordial e primária. Primordial quando eu trabalho com uma pessoa que tem ausência de doença, mas que a qualquer minuto pode adoecer, e isso acontece com muita facilidade porque a gente tem interações humanas, né? O tempo inteiro. Falei isso na primeira aula da disciplina, falando das interações que a gente vive no dia a dia e que podem levar a algumas doenças, podem gerar doenças na população. Quando eu trabalho com prevenção primária, eu estou falando de uma pessoa que já está em risco de adoecimento, como uma pessoa que fuma, por exemplo, né? E eu vou tentar reduzir danos dessa pessoa, reduzir qualquer complicação que ela possa vir ter, tá? Na verdade, não é reduzir danos é agora, quando eu vou falar, tá? Eu quero, na sessão primária, eu quero reduzir o nível que ela pode chegar de adoecimento, tá? Ela ainda não tem a doença, mas ela tem um forte indicador para adoecer, porque ela tá com aquela causa principal que a gente estava falando, que a gente estava discutindo, essa causa principal, ela já está exposta na vida da pessoa, tá? Na prevenção secundária, são ações que visam identificar e corrigir o mais rápido possível alguma situação de adoecimento da pessoa, alguma situação de risco de adoecimento da população, né? Então, a gente tenta diminuir, né, as prevalências e incidências de doença, aqueles indicadores de morbidade. A gente tenta diminuir o máximo possível para conseguir ter uma diminuição de risco mais precoce possível. Então, como é que eu posso trabalhar isso? Dia a dia na minha unidade básica de saúde, eu já identifiquei que eu tenho uma população, através dos indicadores epidemiológicos, já identifiquei que eu tenho uma população que ela tem incidência alta de hipertensão e eu posso fazer isso aqui, ó, fazer a mensuração dessa população, da pressão dessa população, um dia estabelecido da minha semana. Olha, toda sexta-feira eu quero que todas as pessoas que
vivem, né, com esse fator de adoecimento, né, a margem desse fator de adoecimento, estejam lá, né, no meu local de trabalho para verificar a pressão dessas pessoas. Isso é um atendimento do nível secundário. A pessoa ela já tem todos os fatores, já tem um núcleo familiar que tem hipertensão, né, ela tem uma alimentação e hábitos de vida que podem gerar essa hipertensão, ela já é pré-hipertensa e eu estou tentando reduzir o máximo possível qualquer dano que ela possa vir ter, ou seja, uma piora da doença dentro daquela perspectiva de história natural da doença. Quando a gente fala, por exemplo, aqui em câncer, por exemplo, de colo do útero, né, a gente pode pensar nos exames que são realizados ainda na unidade básica, para também detectar mais precocemente e fazer ou medicalização ou algum exame, né, complementar para verificar o nível de acometimento da doença na pessoa, né, e poder também reduzir, né, essa incidência da doença. Quando nós falamos de nível terciário, são ações que visam corrigir também o mais precocemente possível e colocar a pessoa no nível de situação saudável de doença, mas utilizando estratégias específicas e no dia a dia dela, como por exemplo, a medicalização das pessoas, né? Todo dia vai ter que tomar aquela medicalização para diminuir, né, para deixar o mais normal possível a situação de doença dela, ou seja, quando a gente pensa no hipertenso, né? Hipertenso é um exemplo bom da gente utilizar. Quando a gente pensa numa pessoa que tem hipertensão, eu vou pensar em quê? Em reduzir, né, os níveis de pressão sistólica e diastólica dela e deixar o mais normalizado possível, né? Então, deixar o mais próximo de 120/80, por exemplo. Né? Tentar reduzir esse número, né, para poder deixá-lo mais normalizado possível, assim como estratégias dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, para reduzir danos como, no caso aqui que tem da figura, danos ergonômicos, né, que a gente pode ter, os riscos ergonômicos que são muito, que acontecem demais com a população e que a gente pode utilizar a estratégia como um mapa de risco no local que a pessoa trabalha. A gente vai ter aí a atenção quaternária, que aí nesse caso entra dentro daquelas que eu tinha mostrado para vocês, que não tinha colocado no último slide, para trabalhar com vocês melhor agora, para poder falar melhor sobre elas agora, porque elas são mais novas, né? Quaternária, quinquenária e a primordial, que ela trabalha com as iatrogenias, ou seja, são aqueles danos que eles são possíveis de ser revertidos dentro da categoria que cria saúde, ou seja, nós profissionais de saúde. O quanto que nós profissionais de saúde podemos reduzir os danos à pessoa se nós tivermos medidas mais cautelosas no cuidado dessas pessoas, né? Então aqui como exemplo, a gente pode pensar em cirurgias, né, que são realizadas com as pessoas sem a necessidade. A gente pode tentar outros métodos alternativos para não causar tanta lesão a essas pessoas. Um outro exemplo que não tem aqui, mas seria a cesárea, né? A gente sabe que a cesárea, ela tem uma indicação específica, né? Não é ruim, ela tem uma indicação específica, mas na realidade isso está sendo utilizado dentro da perspectiva de saúde pelos próprios profissionais que trabalham com essa área de forma generalizada, né? Onde as pessoas, a maioria das mulheres hoje, nas prevalências que a gente encontra em estudos brasileiros, é que as mulheres elas têm mais filhos cesáreos, né? Do que, mais de 80% tem filhos cesáreos do que partos naturais, sem ter indicação para isso, né? Então também entra dentro dessa prevenção quaternária, tentar prevenir esse tipo de medida, esse tipo de ação. A gente tem essa prevenção quinquenária, que é pensar que o profissional de saúde, né, lembrando, quaternária e quinquenária trabalham como profissional de saúde diretamente. Então, a quinquenária, a gente acredita que o profissional de saúde, que é o que gera a saúde, ele precisa ter saúde, sobretudo, né, antes de qualquer coisa. Eu preciso ter saúde, eu preciso ter, sobretudo, a saúde mental, né, para poder cuidar do paciente e do cliente que eu estou interagindo ali, né? Pensando principalmente que nós somatizamos muito dos problemas dos pacientes, né? E isso gera um adoecimento na nossa categoria, tanto que nós temos visto muitos casos de suicídio, né? Muitos casos de transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, dentro da categoria de saúde, né? E aí, algumas doenças específicas que acontecem, como o burnout também, né? Que acontece bastante, onde o profissional de saúde, ele cria até mesmo uma apatia, né, ao trabalho, mas não por outras razões. Às vezes a gente fala, não estou mais aguentando esse meu trabalho, estou cansada, mas não por cansaço físico em si, não por cansaço em relação a isso, mas sim pelas situações pelas quais essas pessoas elas lidam dentro do ambiente de trabalho.
Certo, pessoal? É isso. Nossa aula fica por aqui hoje. A gente se encontra na próxima aula, já aumentando, né, os graus aqui de complexidade também do que a gente está estudando. E eu espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.